perspectiva familiar, por eu viver com pessoas com deficiência desde pequeno, e isso se tornou sempre muito natural, e aos poucos eu descobri que para a sociedade isso não era considerado natural, e eu descobri o que era o capacitismo. Eu também tive algumas quebras de paradigmas pessoais, principalmente no quesito de sexualidade, e eu acabei incluindo esse tema em outras áreas da vida. Dentro da área da comunicação, eu também considero importante a responsabilidade social de relações públicas nas organizações e na sociedade, para tornar uma sociedade mais inclusiva. E também a gente ainda vê uma baixa produção científica sobre esse tema, em específico no ramo da comunicação. Quando a gente vai para a educação e para a psicologia, a gente até acha alguns trabalhos. E também nós estamos falando de mais de 17 milhões de brasileiros com deficiência, e as pessoas, elas também amam, se relacionam e exercem a sua sexualidade. Nosso problema de pesquisa, então, ficou a geração de conteúdo sobre sexo e deficiência nas redes sociais interfere na percepção de corpo e na performatividade de sexualidade de pessoas com deficiência. E dentro dessa problematização, a gente definiu, então, como objetivo geral, compreender as possíveis interferências da geração de conteúdo sobre sexo e deficiência no Instagram na percepção de corpo e performatividade de sexualidade das pessoas com deficiência. Isso, claro, a partir da perspectiva da criadora e do público do perfil analisado. Como objetivos específicos, a gente definiu, primeiramente, investigar a percepção da criadora do perfil sobre essa temática, analisar a produção de conteúdo do perfil também sobre a temática, e, por fim, investigar quais são os pontos de contrato entre o conteúdo e as percepções desses atores. Dentro do nosso referencial teórico, a gente usa, então, Foucault, Lohr e Butler para debater sobre corpos, sexualidade, gênero e teoria queer. Diniz, Piccolo, Alves e Marco para tratar sobre os modelos teóricos da deficiência e sobre capacitismo. E, por fim, Requeiro, Primo e Thompson para analisar as redes sociais, as interações na internet e formas de intimidade e produção do self, produção do eu. Dentre a nossa metodologia, a gente optou por utilizar a Johnson, né, que utiliza a metodologia de triangulação de métodos na pesquisa qualitativa, mediada por computador. E dentre esses métodos, a gente elencou, então, a observação simples, né, apoiado por Gil, entrevista em profundidade por Duarte e análise de conteúdo por Bacan. A gente também construiu todo o referencial teórico a partir da pesquisa bibliográfica de estudo. Já entrando um pouco para a análise do nosso objeto, trazendo um pouco sobre a apresentação do perfil, ele foi um perfil criado em 2018, com o objetivo de debater capacitismo, inclusão, acessibilidade e representatividade. Hoje ele conta com mais de 18 mil seguidores, inclusive quando a gente fez o trabalho eram 17 mil ainda, então a gente vê esse crescimento. Esse crescimento, né, fica em torno de 4 mil seguidores a mais por ano, um alcance médio de 11 mil visualizações nas publicações, 19 mil nos Reels e 1.000 em Stories. Dentro desse público, 70% do público é feminino, entre 25 e 45 anos, principalmente das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a maioria, claro, é de pessoas com deficiência, muito por essa representatividade. A gente identificou, né, trazendo um pouco da teoria, que o Instagram, no caso dessa rede social, ele pode ser considerado uma rede emergente, por ele ter muitos laços e interações criadas dentro com a influenciadora e o público. Mas ele também é uma rede associativa, porque dos 17 mil seguidores, a gente não tem todos eles interagindo, criando laço e comentando nas publicações. Então, a maioria só segue e visualiza o conteúdo. Entrando um pouco para os valores da Requeiro, a gente traz visibilidade, que a gente pode ver principalmente pelos seguidores e pelo alcance que o perfil tem, então é uma visibilidade muito, muito boa. Porém, quando a gente fala de popularidade, a gente vê que não é tão popular assim o perfil dentro da plataforma, principalmente porque para essa métrica a gente analisa a quantidade de curtidas e comentários e é uma média baixa ainda nas publicações. Quando a gente analisa a reputação, a gente traz as próprias falas da influenciadora, né? Ela se identifica como uma influenciadora, ela já foi chamada para eventos, ela faz algumas publicidades no perfil, ela indica livros, as pessoas leem, então ela identifica como uma reputação muito boa, e a gente concorda. E a autoridade, a gente também identifica como uma autoridade muito boa, e a gente metrificou ela a partir dos salvamentos e compartilhamentos. Então, a gente tem uma boa métrica
de recomendação do perfil. Olhando um pouco para o lado de dentro, então analisando um pouco, a gente fez uma entrevista com a influenciadora. Sobre a apresentação, ela se define, então, como uma mulher com deficiência grave, e essa deficiência acabou gerando uma fraqueza muscular que gera uma limitação de movimentos. E por isso, ela vivenciou muito capacitismo ao longo da vida, e ela própria retrata que ela não viveu muito, não teve muita representatividade, né? Ela não teve em quem se espelhar. Ela traz, então, que a deficiência não é o problema em si, e sim a ausência de estruturas de acessibilidade por não possuir recursos financeiros suficientes. Então, ela reconhece que esse capacitismo ainda está ativo na sociedade. Quando questionado sobre sexo e sexualidade, ela separa, ela diz que ainda há uma confusão entre esses dois termos, que sexo é o ato em si, e a sexualidade, segundo ela, é um termo muito mais amplo, né? Todo mundo tem a sexualidade dentro de si. Ter uma pessoa para conversar, ir ao cinema, fazer um cafuné, também é sexualidade, que está presente desde o nascimento, é algo constitutivo. Então, isso é algo que ela traz bastante. Quando questionada sobre o surgimento dessa temática na vida, ela diz que surgiu justamente pela internet, quando ela começou a ver outras pessoas com deficiência na internet e se reconhecer nelas, e isso fez com que ela também começasse a pensar e exercer a sua sexualidade. Quando questionada sobre dificuldades, ela diz que a maior dificuldade hoje é em as pessoas conhecerem o seu corpo, então ela tem que explicar para as pessoas com quem ela vai se relacionar como o corpo dela funciona, ou particularidades, né, dificuldades que ela tem. De mitos, ela também traz uma perspectiva de gênero bem interessante, ela traz aí que os homens com deficiência também sofrem o preconceito de o homem com deficiência no ato sexual ter que ser aquele cara que vai ser o penetrativo, que faz a força, que faz a movimentação, e isso muitas vezes não pode ser feito, ou eles não conseguem ter essa força. E no caso da mulher, elas têm a questão do corpo ideal, né? Então elas acabam sofrendo muito mais essa questão de ter que se encaixar em um corpo ideal. Outra questão de dificuldade que alavanca essa questão de um atraso no processo de desenvolvimento da sexualidade é a infantilização e a superprodutação, que a gente vê muito pela parte dos pais, normalmente pela parte das mães, né? Então, as pessoas com deficiência acabam sofrendo muito esse processo. Ela também traz sobre a temática mais difícil de ser analisada no perfil, a questão do devoteísmo, né? Devotis são as pessoas que sentem atração por pessoas com deficiência, né? Isso é considerado uma parafilia, que é um desejo sexual atípico, mas as pessoas acabam relacionando muito isso com doença. Então, ela traz que sempre quando ela vai tratar esse assunto, ela tem muito esse retorno. E, por fim, ela fala um pouco sobre a intimidade. Ela diz que no começo do perfil ela não gostaria de se expor tanto, mas ela começou a ver isso como muito necessário, porque ela precisava falar sobre as experiências dela para que outras pessoas também se sentissem à vontade para falar e vissem uma representatividade. A terceira análise, então, a gente fez uma análise geral, né, do conteúdo do perfil, considerando aí os 6 primeiros meses de 2022. Ao todo, a gente mapeou 31 publicações sobre a temática de sexualidade e corpo. A gente categorizou elas em 5 assuntos, sendo relacionamentos sexuais ou amorosos, empoderamento sexual, paternidade ou maternidade, sedução, desejo e devoteísmo. Em relação aos formatos de conteúdo, a gente tem conteúdos em carrosséis e imagens. Ela entende que hoje os conteúdos em carrossel, que é uma sequência de imagens, são conteúdos que melhor performam, além, se a gente não for considerar os vídeos, ela diz que ela não faz tantos vídeos por causa da alimentação de movimentos. E em relação ao conteúdo, ele é um conteúdo muito informativo e que ela sempre traz uma chamada para ação, de comenta, curte. Né? Fazendo um pouco, então, das análises das publicações, a primeira publicação ali sobre relacionamento, a gente vê que existe muita concordância do público sobre o tema e sobre o texto dessa publicação. Nessa publicação, ela trata um pouco sobre o processo de desativação dos corpos. Então, e isso é refugado, né, incentivado também pelo público que comenta, porque esse público também traz exemplos de como o capacitismo faz com que eles tenham uma desestimulação em ter um relacionamento com outra pessoa. Falando um pouquinho sobre a segunda publicação, sobre empoderamento sexual,
a gente pode ver nessa publicação muito as questões de perspectiva de gênero, e aqui fica muito mais clara aquela questão de ajudar uma pessoa com deficiência, que a gente sempre acaba atribuindo a uma pessoa com deficiência que ela não consegue fazer as coisas sozinha, então a gente tem que pegar a cadeira e já empurrar, e a gente vê muito isso nesse conteúdo e como isso é uma forma de capacitismo também. E também existe uma concordância, uma interação muito grande do público nesse sentido. O terceiro conteúdo, então, sobre paternidade ou maternidade. Nesse sentido, a gente vê uma dissociação muito grande entre sexo e deficiência, como se as pessoas que têm alguma deficiência, elas não fizessem sexo, elas não engravidassem de uma forma natural. E isso também é atrelado a uma funcionalidade do corpo, como se o corpo com deficiência não fosse um corpo capaz de gerar um feto de forma natural. E a gente vê também alguns relatos do público trazendo muitas experiências em relação a isso também. No quarto post, sobre sedução e desejo, aqui é onde a gente vê muito a questão de como, do objeto desse trabalho em si, como as pessoas com deficiência não exercem uma sexualidade, a sociedade acaba vendo isso, né, que como se elas não pudessem sentir um desejo. Só que nas publicações em si, ela traz um exemplo masculino, e talvez por isso a gente acaba não tendo uma interação tão grande, e também por se tratar de um tema mais íntimo. Por fim, na publicação sobre devoteísmo, ela trata muito sobre essa questão de devoteísmo versus a doença. A gente tem muitos comentários capacitistas nessa publicação, muitos relatos da própria comunidade com deficiência, trazendo experiências com pessoas devotis. No entanto, a gente também tem muitas dúvidas nessa publicação. Então, a gente vê que há um conteúdo que gera dúvidas e gera uma informação ali também. Já nos encaminhando para as nossas conclusões, em relação ao nosso primeiro objetivo, que trata sobre definir o que para a influenciadora é a sexualidade, a gente conclui, então, que a sexualidade ela não está só no ato sexual, e sim no afeto, na conversa, na imaginação, no contato, e isso independe da deficiência, né? E a diferença é que o processo de reconhecimento do corpo e empoderamento sexual para pessoas com deficiência, ele é um processo diferente, normalmente ele é um processo mais tardio, muito por essa questão da infantilização, da superproteção e da invisibilidade, como a sociedade impusesse neles que eles não tivessem esse tipo de relação. No segundo objetivo, a gente identifica que há um conteúdo muito rico, tanto tecnicamente, na questão de padrão de imagem, quanto na questão do conteúdo ser muito informativo também. No entanto, a gente se questiona se o público está aberto a receber esse tipo de conteúdo. Então, se a sociedade hoje está preparada para receber esse tipo de conteúdo. Por fim, quando a gente fala ali da simbiose entre os autores, no terceiro objetivo, né, dos pontos de contato, a gente vê, então, que existe essa simbiose, que essa autoprodução de si acontece ao mesmo tempo da própria influenciadora com o seu público. No entanto, a gente se questiona a que ponto essa simbiose ela é incubada, porque a gente está falando de um perfil de uma pessoa com deficiência que conversa com outras pessoas com deficiência, então fica muito dentro da comunidade, a gente se questiona até que ponto isso é bom, para que elas possam exercer o seu empoderamento e depois partir para a sociedade, ou é ruim porque a gente acaba não tendo uma informação tão clara para a sociedade em si. E, por fim, a gente também deixa aí algumas futuras pesquisas em aberto, principalmente em relação à comunicação, ao papel da comunicação social na formação de sujeitos hoje na sociedade e, consequentemente, na formação da sexualidade desses sujeitos. Também deixa algumas pesquisas abertas em relação ao papel de relações públicas na inclusão nas organizações, ao papel da publicidade em publicizar esse corpo ideal. Então, deixa aí aberto para algumas futuras pesquisas também. Aí a gente traz algumas referências. E agora eu abro para o debate, para a conversa. Respirar. Tá sendo primeiro, Não, esse dele. Respira. Então, depois passamos para a distribuição da banca. Como é que querem? Tá bom. Livre, espontânea pressão, assim. Mas vai ser fazer.
Fica. É que, enfim, acho importante cada falar no final, porque é verdade aquele momento. A aula super conteúdo. É a última aula, né? Então, agradeço. Fogos de artifício. Aguardem, daqui a pouco vem. Agradeço novamente, então, a leitura. Professora Denise. Eu que agradeço, queria imensamente agradecer esse momento, Rodrigo. Estar aqui, né, com essa banca, lá da Ana, lá do Budimar, é sempre um privilégio. A Adriana sempre falava, quando participava das bancas, que uma banca de TCC sempre é uma grande aula. Certamente tu nos desse assim, uma ótima aula, e eu te agradeço porque eu vou ouvir, e se duvidar, a Laura, que também está por aqui, também fala, mas me dá uma vaguinha também, né? Porque é um privilégio muito grande, então a gente pode dialogar e aprender, e agradecer também esse olhar que a Ana certamente te estimulou e te potencializou nesse momento. Eu fiz minha tarefinha aqui, porque senão eu sou muito emotiva, Ana sabe, e aí melhor eu seguir para evitar que a gente tenha essa informação. Vocês não precisam disso, né? Eu acho que vou culpá-los. Bom, enfim. Agradeço o convite do Rodrigo, esse ser que brilha em cada espaço que circula. Uma pessoa que agrega, que promove reflexões e que empresta sua maturidade para muitos. E o TCC não foi diferente. Uma jornada linda, ao lado dessa orientadora, que eu também sou fã. Uma honra ler teu trabalho e aprender com ele. Parabéns por essa caminhada consistente e reverberadora. Sorte a nossa e da família inteira. Espero que continue, tá? Hashtag brigadeiro. Vamos ao TCC em si. No resumo, apresenta o objetivo claro, entrega esse panorama metodológico de pesquisa e indicativo de resultados. Eu apenas te sugiro a retirar o questionamento, evitando uma redundância com o objetivo. Mas pode ser um viés meu, acho que há uma duplicidade ali informacional, que talvez, enfim, é um caminho. Parabéns por trazer essas bases teóricas também, os autores que te ajudaram a fazer esse percurso. Eu até comentei com o Divar na banca anterior, que eu aprendi com a Elisângela, e isso auxilia muito a indexação, e eu acho que eu e a Ana aprendemos com ela, né? A gente vai carregando isso nessa trajetória. E te parabenizo também pelos teus títulos, assim, especialmente aqueles do capítulo 5. Acho que a gente tem uma emoção muito embutida no teu trabalho, o que casa muito com o tema que nos oferece. Então, aprendi demais em relação a isso. Enfim, muito aprendiz eu estou aqui hoje. A introdução, tu localizas o leitor em relação à lei e nos círculos de onde partes. Isso é um valor, né? Porque às vezes a gente não localiza esses momentos. Além disso, tu nos carrega também pela mão na apresentação da justificativa de ordem pessoal e de ordem científica. Então, acho que isso também é importante, a gente ter essa perspectiva. É uma lacuna, como tu bem colocou, que fala, que depõe, que grita sobre invisibilidade também no campo científico. Que bom que o teu trabalho poder contribuir nesse espaço. Então, uma importância do teu traço aqui também ao lado do olhar da Pereira 2000. Tens uma problemática clara, objetivos também muito bem apresentados, assim como teu objeto de análise. Eu fui uma, depois aumentei esse teu índice, tá? Depois eu estou seguindo a parte. Em termos de construção teórica, utiliza os autores que conversam entre si, são referências na discussão que realizas. Parabéns. Apenas só para fins de limpeza textual, eu acho que valeria a pena retirar os negritos, porque em alguns momentos que eles surgem, né, o D, o para, enfim, porque em algum momento como o teu texto é tão potente, parece que tu dá valor a uma parte e não a outra. Eu acho que o meu texto todo deveria ser negritado, se fosse o caso. Então, eu tiraria, porque eu acho que de alguma maneira pode desqualificar um pouco, né, o fato de não dizer que o outro está, né, enfim. Tens uma propensão metodológica adequada e muito bem explicada, apresentando o teu objeto, indicando o percurso consistente das categorias eleitas. Eu só fiquei me questionando se a entrevista aconteceu em 3 momentos, que no teu texto está indicado. Fiz em 3 momentos, na verdade são em 3 blocos, né? Então, em algum momento depois que a gente vai entender que ela é blocada, mas eu achei que se fizesse 3 vezes, contava em 3 edições, assim, sabe? Quase que uma pesquisa, né? Mais transversal aí em outros momentos, né? Enfim. Então, só uma sugestão nesse teu percurso. Na perspectiva analítica, tu relacionas muito bem seus achados de forma cadenciada, acompanhando os blocos previstos lá no teu roteiro, e tu associas as verbalizações da Patrícia, né, com os pilares teóricos que caminharam contigo até aqui.
E aí, queria te dizer que tem um bom quadro descritivo dessas postagens. A gente consegue agregar muito valor. Eu cliquei em algumas, preciso dizer que eu não cliquei em todas, mas eu cliquei em algumas delas. E é muito interessante essa perspectiva que consegue didaticamente nos situar. Então, é muito interessante mesmo essa lógica. Não sei se é um olhar meu, mas na página 65, acho que só tem um ajuste de concordância, que ao invés de ao, acho que seria ao encontro, não de encontro, tá? Só uma sugestão ali, mínima, e como eu digo, um outro trabalho de perfumaria, tá? Nada que impacte. E as suas considerações finais, retorno os seus objetivos, indica as novas perguntas. E eu acho que o grande valor no trabalho é a gente fazer perguntas, né? Acho que quando a gente finaliza com novas perguntas, é porque a gente fez um caminho potente em relação ao trabalho de pesquisa. Então, formular novas inquietações é o nosso papel. E claro que, obviamente, através do teu, eu fiz algumas, mas, assim, muito poucas, perto daquela aqui, da potência que pode vir a fazer. Então, como estava para a banca aqui também, é um diálogo, verificar aquilo que faz sentido, porque também eu tenho meu viés, meu lugar, e aí eu peço desculpas de antemão, porque é um lugar de desconhecimento dessa área. Então, agradeço, porque talvez eu tenha um olhar mais limitador aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria te perguntar se existe uma estética da sexualidade nas redes sociais. Como visibilizar a sexualidade nesse ambiente editado, photoshopado, e manter a perspectiva da dignidade da pessoa com deficiência como protagonista? Uma inquietação que eu trago, assim, para a gente dialogar. E aí, nessa mesma linha, pode-se dizer que existem gradações de naturalização da sexualidade das pessoas com deficiência passável, que é o termo que é trazido aqui no teu texto, no 35. Então, será que cegos ou surdos ou mudos podem, entre aspas, se expressar melhor sexualmente que outras pessoas com deficiência visualmente mais aparente, né, com alguma lesão maior? Acabei de fazer, né? Lesão maior, né? Fiz um olhar diferenciado, te peço desculpas. Mas, enfim, percebe alguma reação também, e aí me inquietou, assim, de eventual cancelamento ao perfil, como a gente está falando num perfil aberto, né, de alguma maneira, será que existe alguma situação de agressividade estabelecida? Porque pareceu ser, daquilo que a gente percebeu na leitura, que existe uma corresponsabilidade, né, em levar esse diálogo, essa potência, e é mais confortável falar sobre coletivamente, porque existe essa simbiose, né, como comentou, incubada. E aí a minha pergunta é um pouco nessa linha. Será que existe algum grau de cancelamento, alguma aversão em relação àquilo que foi indicado, né, aquilo que está sendo discutido de alguma forma? E aí também, como aí, normalmente a Patrícia, ela gerencia até situações de agressividade ou de ordem política, né, já que estamos vivendo isso, ou religiosa, né, porque a dor está presente, né, de alguma maneira. Ou até mesmo das pessoas que não estão aceitando suas próprias condições, né, que também existe o processo de aceitação de caminhada, né, previsto. Então, eu queria ouvir, se possível, e aí tu escolhe, tá, aquilo que for possível. E aí, uma outra dúvida que eu fiquei, assim, pensando, o perfil dela é acessível? Tem linguagem inclusiva? E aí eu vejo que em todos os posts tem essa publicação contém texto alternativo. Só que eu, leiga, não sei o que é texto alternativo. Então, eu queria também te ouvir se existe também essa preocupação para outras matizes, né, em relação à deficiência. E aí, voltando à simbiose incubada, será que as pessoas ditas típicas, que estão no teu trabalho, né, elas podem se sentir limitadas ou não convidadas a participar pelo próprio desconhecimento, né? Será que o desconhecimento não é o que afasta? E não o não interesse, né? Daqui a pouco passaram vergonha, né? Eu, Denise, vou lá escrever alguma coisa e vou falar alguma bobagem, certamente, mas será que isso também não pode ser um convite, né? Não existe movimento de chamamento, né? Para evitar essa bolha, né? Estabelecida no próprio perfil. E aí, por fim, assim, e aí voltando ao protagonismo dela, já que é o perfil, né? Que a gente está também trabalhando, a gente pode dizer que é uma perspectiva de poder disciplinar ou de vigilância de Foucault na relação da própria Patrícia com seus familiares. Fiquei pensando assim, se existe uma autolimitação, né, dessa dualidade do público e do privado dentro da própria casa e não para fora dela. Então, né, assim, são possibilidades aí para pensar. E aí, por fim, como profissional sensível e potente que és, quais seriam os caminhos que a área de RP pode tomar para diminuir esse marcador social como estigma
e situação de invisibilidade de pessoas com deficiência, né? Acho que é um desafio que tu nos coloca aqui, que eu acho que tu te coloca também, que eu acho que é um lugar de espaço para tu poder trilhar. Por fim, agradeço imensamente ao Rodrigo, que essa tua resistência persista, ilumine e inspire tantos, que a pluralidade nos mova sempre, dando como alicerces o respeito e a ética. Obrigado por ter me permitido caminhar e aprender contigo. Boa, Rodrigo, eu sempre falo que os alunos voem, né? Boa, Rodrigo, e que as janelas sempre estejam abertas, e as que não estiverem, vai lá e abre. Obrigada. Típica, né, Rodrigo? Na verdade, a gente voltou ao Enem, porque ela fez aqui uma. É que Não tem nada. outra metade são as minhas. E tu tem 5 minutos, nem no Enem. Vira dos 5. Nada, só aquilo que faz sentido que a gente quiser. Eu vou me concentrar em alguns questionamentos. Muito obrigado por toda essa fala. Eu tenho certeza que ela viria e por isso que eu fiz esse convite, justamente por essa troca. Em relação ao cancelamento do perfil, na própria parte fala, na nossa entrevista, que esse cancelamento ele acontece muito, principalmente nas publicações sobre devoteísmo, que é quando é uma publicação, é um conteúdo que ele é um pouco mais sensível, e isso acontece muito, ela tem que ocultar alguns comentários, e ela mesma fala que ela chegou num momento onde ela debate esse tema com quem quer aprender sobre. Então, ela vê que tem alguns comentários que a pessoa, principalmente dentro da comunidade de pessoas com deficiência, pessoas, né, com deficiência que fazem esses comentários, muito por eles não terem essa possibilidade de vivenciar isso, ou nunca terem vivenciado essa sexualidade. Então, ela faz essa ligação. Em relação também a essa questão de conteúdos sensíveis e religião, ela diz, nas falas dela, ela é filha de uma mãe crente, então ela vivenciar a sexualidade sendo uma mulher com uma alimentação, né, de movimentos, ela, para vivenciar a sexualidade, ela precisa muito do apoio da mãe. E a mãe, às vezes, não dá esse apoio de certas coisas ela define não fazer e não ajudar por não acreditar nessa sexualidade ou não incentivar isso. Então, isso acaba aparecendo também na fala dela. Em relação ali ao texto alternativo, esse texto ele é muito associado à imagem da publicação, porque quem faz uso do texto alternativo, que são as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, normalmente elas têm alguns programas de computador que elas fazem a leitura desse texto, e a leitura do texto da legenda da publicação elas conseguem fazer, e esse texto alternativo, na verdade, é uma leitura da imagem, né, que ela está, através da própria plataforma, a gente consegue colocar esse texto embutido na imagem para que haja essa leitura. Em relação ao processo de vigilância ali da família, ela traz isso também na nossa conversa, que ela deixou, e acho que citei isso também no TCC, né, que ela deixa de falar de alguns assuntos, porque agora a família começou a seguir e acompanhar nos stories e nas redes, e isso, de alguma forma, impacta ela, mas ela sabe que ela precisa, né, continuar falando sobre essas temáticas para que outras pessoas se sintam à vontade para falar, então a gente faz uma ligação sobre isso também. E, por fim, trazendo muito sobre o papel do RP, eu acredito muito no papel da profissão de relações públicas, no sentido de produção de imagens e conceitos dentro da sociedade que a gente está. Eu acho que isso, se a gente for pegar por uma perspectiva clássica de relações públicas, está totalmente ligado nas organizações. Quantas organizações a gente vê hoje se posicionando sobre temáticas sem ter um aprofundamento, ou sem ter isso muito vivo dentro das próprias instituições. Há pouco eu conversava com alguns colegas sobre essa questão de agências de publicidade que tem um núcleo de diversidade. Mas o que é falado sobre pessoas com deficiência dentro desse núcleo de diversidade? Então, acho que o papel do Relações Públicas ele é potencial nesse sentido, de trazer esse debate, de eu mesmo sem ser uma pessoa com deficiência, eu trazer essas pessoas para falarem junto comigo na pesquisa, para potencializar esse debate e trazer isso à tona, e também fazer a minha parte na sociedade de mostrar esse lado também. Eu acho que dos questionamentos seria isso. Obrigada. Obrigada. Também agradecendo pela leitura. Obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Estou feliz de estar aqui, durante o trabalho.
Sempre muito bom ouvir a Denise, né? Ela fala, né, as coisas assim, né? No final, mas ver a fala dela, as questões que ela traz, eu acho que assim, nossa, questões para vários TCCs, quem não fez ainda ali. Tem coisas muito interessantes, né? Tensionamentos muito legais para serem feitos aí, para a continuidade da pesquisa mesmo. Eu acho que são presentes aí que a Denise trouxe para quem tiver a fim de seguir nessa pesquisa e para ti também, né? Mas assim, Rodrigo, muito feliz realmente do teu trabalho, aprendi demais com ele, né? A gente tem pesquisado sobre diversidade, organizações, diferença, mas o nosso olhar é um pouco mais panorâmico, né? Para pensar como que o conceito de diversidade está sendo apropriado e como que se impacta. E aqui tu nos dá quer dizer, um mergulho em profundidade numa dessas questões. Então, nossa, achei o teu trabalho ele é muito potente, o teu texto é muito bom, né? Eu vejo assim uma apropriação conceitual cuidadosa, criteriosa. Isso é raro, né? Então, claro, tem a mão da tua orientadora ali, a gente percebe também, né, nesse cuidado. E então, assim, não tem muito o que dizer, tá? Nesse sentido. Para mim, está um trabalho excelente. Tá? Eu vou falando algumas coisinhas, nada demais aqui. Não sou tão organizado quanto minha colega, né? Mas, assim, eu acho que talvez eu trabalharia, a pergunta, eu colocaria um como, talvez, mais do que a geração de conteúdo, porque aí seria uma resposta sim, não, e a tua resposta não é sim, não. Ela é muito, veja que mudando uma única, né, palavrinha ali, muda todo sentido e dá conta do teu trabalho, que ele é muito maior do que um sim ou não, né? Achei muito interessante essa recuperação da história dos corpos, né, na perspectiva da própria sexualidade, como que o capital atravessa tudo, determina tudo, né? Como que a gente se submete a isso, e eu diria assim, a gente nem se dá conta na maior parte das vezes. Uma coisa que tu traz, para mim, ela é fundamental, né? Na semiótica, eu lembro lá do Aracai, quando fazia o curso de semiótica, mestrado, uma coisa de nominação, né? Como que é o processo de semiotização, tá? E esse processo de semiotização, tanto se dá no sentido negativo quanto positivo, enfim, semiotizar que as pessoas com diferenças, ou aquelas diferenças que não são consideradas normais, validadas, elas não têm valor, se fala a partir desse centro, tá? E semiotizar a diferença é isso que tu está fazendo, é isso que ela está fazendo. É extrair de um determinado mundo, de uma determinada matéria sem sentido, ou com sentido negativo. É como se fosse ali, retirasse daquele todo e diz, olha, o nome correto para isso é esse. E fazer isso faz toda a diferença. Porque à medida que se faz isso, à medida que se nomina isso, né, por exemplo, a questão do capacitismo, né, à medida que diz, olha, não é por aí, se tensiona com o estado de coisas existentes, e leva à reflexão. Então, se a gente pensar nessa perspectiva de complexidade, de sistêmica, só em trazer para a superfície já causa diferença. Então, assim, não tem como voltar para o mesmo lugar nunca mais. Tá? Então, assim, me parece que é esse trabalho que é importante, né? E esse trabalho não é simples, porque ele vai sempre... E aí nós podemos buscar até o Bourdieu, né? Quem está no campo, que está no lugar de poder, não quer perder esse seu lugar, né? Esse sujeito que se disse o sujeito normal, ideal, idealizado, ele não quer perder esse seu lugar, tá? Então, por isso que os embates, a política é tão grande e tem que ser todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá? E mesmo quando se tem a compreensão disso, a gente ainda escorrega.
Quer dizer, porque nós aprendemos que os valores eram determinados valores e excluímos todo o restante. Tá? Me parece que, assim, e não por acaso a ideia de passabilidade, né? Quer dizer, o que parece mais próximo daquilo que foi definido como ideal é o ideal. E é esse que tem valor e esse que tem menos problemas. Né? E aí, as próprias pessoas, né, com frequência, como tu traz até no texto, né, as pessoas tentam maquiar em determinadas situações, e eu estou falando isso, por exemplo, é o sujeito que está numa empresa e ele não assume a sua orientação sexual, fica forçando uma outra percepção para não ser percebido. Outra produção de sentido para não ser percebido, não ser qualificado, ou melhor, desqualificado, né? Que é o que geralmente acontece. Você acabou de fechar minha cola aqui. Não estou falando de improviso, não. Enfim, essas questões eu achei brilhante. Acho que a tua parte metodológica está bem descrita. Tá? Eu, talvez, achei... sobrou, talvez, os objetivos ali. Porque os objetivos aparecem 3 vezes no teu trabalho. Então, mas não incomoda, né? Tipo assim, só bobagem nisso, tá? Tem intenção, como diria. Nada demais. A questão da reputação, ali me incomodou um pouquinho. Incomodou um pouquinho, partes ali a partir da Requeiro, o conceito, né? Existem aquelas 4 categorias que ela traz, e aí fala em reputação, mas a reputação que tu falas aí é a reputação que ela acha que tem. E reputação não é isso. A reputação é sempre o que o público produziu. Então, eu não sei se eu colocaria como um definido ela tem. Eu colocaria, olha, ela acredita que tem, mas não tenho como analisar esse trabalho, não consigo dar conta disso, por uma questão conceitual. Tu tem um cuidado muito grande com os conceitos ali dentro. E ali eu acho que é o único que eu percebi, assim, um pequeno deslize. Então, talvez, né, dizendo, olha, ela já acredita, tem esses indícios, como tu apontas, tá perfeito. Ela acredita que tem, por conta disso. Eu acredito que possa ser sim, por conta do compartilhamento e assim por diante. Entretanto, não é um estudo reputacional e que dá assim. E, por fim, já, né, não tenho grandes perguntas, mas, assim, a questão do incubada, eu fico pensando, assim, porque hoje nós vivemos também um lugar de excesso de falas. Não que não seja importante, tá? Não é isso. Mas será que também a dificuldade de adentrar os outros espaços não é pela super exposição dessas falas? Quer dizer, eu fico pensando no meu caso, tá? Eu sigo várias pessoas e eu leio algumas coisas que dá, mas eu também tenho uma limitação por ignorância. Né? Tipo assim, eu não vou me meter a falar sobre o que eu não faço a menor ideia, às vezes que me botou, daqui a pouco eu estou ofendendo as pessoas por conta da minha ignorância. Então, eu silencio, acompanho, mas não comento. Tem a questão ali do não dar tempo, né? Enfim, tem a questão de não dá para atentar para o todo, porque acho que nós saímos de um silenciamento total para um lugar assim, tipo o mercado público, com muitas falas, e a gente está tentando se localizar dentro desse mundo que fala muito hoje. Então, me parece que talvez a dificuldade também de ultrapassar seria por aí. Tá? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E a outra pergunta tem a ver muito na linha do que a Denise já falou, considerando essa dificuldade, né? De ultrapassar. O Rodrigo, Relações Públicas, o que tu farias? Qual que seria essa estratégia? Como é que tu te pensarias como profissional, então, para romper isso? E era isso. Parabéns, o trabalho está muito bem, então. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Gostei demais, aprendi demais. Muito obrigado. Também faço as mesmas palavras que eu fiz para a Denise, eu sabia a importância que era ter essa potência desse diálogo aqui, por isso que eu fiz o convite. Então, muito obrigado por aceitar e por essa troca. Falando aqui sobre algumas das questões que tu levantaste, né? A questão de quem está
numa posição acima de poder se sentir ameaçado, eu acho que, se não me engano, é a Gwen que eu trago para falar sobre isso, sobre como é importante a gente colocar essas pessoas ditas minorizadas, assim, no centro do debate, e que isso não invisibiliza quem está no centro do debate, o heteronormativo, o homem branco, né? Então, a gente colocar essas outras pessoas não quer dizer que essas pessoas que estão hoje no centro do debate não tenham importância, mas, assim, oportunizar que se dê um foco realmente sobre esse tema. Em relação ali, sobre a reputação, realmente, quando eu fui construir essa questão desses 4 valores da Ricoeiro, eu me atentei muito às possibilidades da plataforma, que a plataforma oferece de encaixar isso, por isso que eu, em relação a algumas ali, a visibilidade, por exemplo, eu trago os seguidores e o alcance, as curtidas e os comentários, e no caso da reputação é algo muito subjetivo. Então, dentro da plataforma, é muito difícil de a gente ter alguma ferramenta, digamos assim, alguma característica da plataforma que nos traga de forma clara e objetiva que está a reputação desse sujeito, mas algo construído em cima daquela plataforma, daquelas relações. Então, realmente, eu identifiquei uma dificuldade de fazer essa conexão, né? Concordo realmente que ela é uma definição feita pela influenciadora e a gente para por aí, a gente não tem muito o retorno do público validando essa reputação que ela apresenta. Realmente é uma questão a se observar. Em relação a essa simbiose incubada, a própria Paty traz na fala dela que ela se sente confortável hoje com a quantidade de comentários, interações e seguidores que ela tem, principalmente porque ela não tem tempo para dedicar totalmente a responder todo mundo. Então, ela fala, hoje, se eu aumento e bombo na internet, os meus seguidores crescem, o meu papel de trabalhar com a saúde mental, que vem da formação dela, ele se perde. Eu não consigo dar essa atenção a essas pessoas. Então, hoje, para ela, ainda é muito bom que esteja incubado. E eu realmente coloquei esse questionamento, essas duas visões na conclusão, para que a gente faça esse penso, assim, de... Eu acredito também que é muito bom essa incubação, justamente para que as pessoas se sintam à vontade para falar, e a partir do momento onde a gente bomba, essa interação às vezes perde um pouco, mas eu acho importante que isso seja aberto também, e respondendo um pouco do que a Denise nos trouxe, até que ponto isso é convidativo, né? Até que ponto não se torna uma incubadora onde as pessoas típicas apenas olham e não tem como relacionar e aprender sobre aquilo ali. Sempre trazendo, né, que quem faz parte de alguma minoria não tem essa necessidade de ensinar, mas sempre que a gente pode é muito importante porque a gente faça essa relação. E em relação ao que eu faria, eu acho que já faz muito parte do meu papel enquanto relações públicas, apesar de ainda não atuar como relações públicas, atuando como outros cargos. E dentre as empresas que eu passei durante a graduação, das duas eu fiz parte, ou de um grupo de endomarketing, ou de um grupo de diversidade dentro da agência, justamente para que a gente possa começar a falar sobre isso, né? Eu trago, claro, muito mais a minha questão da orientação sexual, mas eu acho que a gente perde oportunidade quando a gente não traz a pessoa com deficiência para falar nesses espaços, né? Porque, principalmente, considerando a minha experiência, que são agências de publicidade. Então, a gente tem uma responsabilidade, enquanto publicitário e comunicador, muito grande de publicizar o que é o ideal, de as pessoas verem, identificarem aquilo e dizer, eu concordo com isso. Então, até que ponto é a nossa responsabilidade também publicizar o real, né? Não o ideal. Então, eu sempre fiz questão de, pelos lugares onde eu passei, inclusive também na graduação, de oportunizar esses momentos através da semana acadêmica, que seja, ou através desses núcleos que eu participei, de oportunizar esses momentos de trazer essas pessoas para falar, e na minha pesquisa não poderia ser diferente, assim, e que bom que a Laura está aqui, porque dentro do projeto que eu fiz na disciplina da Laura, ele era muito mais sobre analisar um aplicativo de relacionamento somente de pessoas com deficiência.
mas eu ia analisar aquelas pessoas, eu não estava conseguindo ter contato com elas. E eu disse, bom, não é esse o caminho que eu quero mudar, eu quero trazer as pessoas para falar comigo, eu quero que as pessoas estejam citadas, assim como eu citei Marco, que é um influenciador aqui de Porto Alegre, que eu encontro nas festas que a gente vai, eu trouxe ele para o meu trabalho. Então, é uma pessoa com deficiência falando numa pesquisa na área acadêmica, e é algo que eu pretendo fazer daqui para frente, né, de seguir essa carreira acadêmica e sempre trazer essa questão, tanto da pessoa com deficiência, como a minha própria questão que me afeta, que é a orientação sexual, trazer isso sempre para o debate no sentido da fala e do compartilhar pessoas que estão vivenciando aquilo e não somente a gente publicizar um ideal ou dizer como é que é o certo. Isso. Eu não posso falar, então eu não vou agradecer, depois eu posso aposentar. Pode não. Claro. Não. Agora é aquele momento. Não. Acho que a gente está A gente saindo. saiu. É muito grande. Então, tá bom. E tem uma gravação aqui que eu tô com então. Ainda fica um. Então é muito grande ainda. Então fica no chacrinha, gravando as gente faz. né? A gente vai, né? A Laura fica aqui, né, Laura? Fica aqui de olho. Amigo, vem aqui dar oi para as pessoas que estão aqui. Gente, alguém me explica por que vocês estão com esses papéis pegando na assinatura. Eu já digo assim, prof, então, né? Só me vendo. Não, posso estar calmíssima. Eu vou ser assim. Amigo, vem dar oi porque as pessoas estão te assistindo. Tá gravando. Gente, minha tia. Oh. Minha prima. Fotinhas, não sei fotinhas. Amigo, tem que dar oi para as pessoas que estão aqui te assistindo. As pessoas estão te vendo lá. Dá oi, dá oi. Tá aberto? Tá aberto o Beijo, oi microfone. mãe, oi pai. Oi. Pai, oi mãe, cadê o Bruno? Tava aí também. Bruno tava também? Acho que tava. Oi! Oi. Michele, vem dar oi pro Gilney para. Eu quero foto. Tá, vamos fazer Quero foto. foto com vocês aqui, ó. Agora? Agora, depois. Tá gravando, tá? Então, assim, tá. Eu gravei, então. Tá gravando. Oi, amor! Eu também acho. Sem alterações, com as, com estrelas. Gente, minha bunda tá doendo de uma maneira. Eu não tô entendendo. Eu tô na metade da cadeira.